A melhor hora para começar a colecionar quadrinhos é agora. Em 1938, o primeiro super-herói foi publicado no Brasil. Claro, ele, o Superman. Em 1940, foi o Batman. E em 1969, o Homem-Aranha. Talvez aquela época tenha sido a melhor época para começar a colecionar gibis, certo? Bom, isso aí eu não sei de responder. Mas eu acho que agora é a melhor hora para começar a colecionar gibis. E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como você pode começar a colecionar gibis. E lembrando que esse vídeo eu não vou falar apenas sobre super-heróis, vou falar sobre outros tipos de quadrinhos, tá? Para agradar todos os gostos e ajudar todo tipo de pessoa. Desde criança eu sempre gostei de ler e colecionar quadrinhos, porém uma coisa que acontecia sempre comigo é que a cronologia sempre me pegava. Eu nunca entendia ao certo como funcionava as histórias, porque, obviamente, a gente precisava saber o que aconteceu antes para entender o que estava acontecendo agora. A cronologia é basicamente a ordem que as coisas acontecem, tá? Então você precisa saber o que aconteceu antes para entender o que acontece agora e o que vai acontecer no futuro. O mercado editorial brasileiro e mundial sofre com esse problema há anos. Não é à toa que criaram este modelo aqui de ônibus, que compila uma fase inteira de um personagem por algum escritor. No caso, esse aqui é o Batman, do Paul Dini. Como também a criação dos famosíssimos encadernados que compilam uma história inteira em apenas uma única edição. Porém, em 2025 estamos vivendo um momento ímpar no mercado de gibi brasileiro. Está saindo agora nas bancas várias edições de número 1. E é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Atualmente no Brasil, a Marvel está publicando as seguintes mensais. Está saindo agora Wolverine, que está na sua segunda edição, já saíram essas duas edições aqui. Wolverine Volume 1 e Wolverine Volume 2. Aqui a gente tem um Wolverine depois da fase de Krakoa dos mutantes. Caso você não entenda, não saiba o que aconteceu, você pode pesquisar na internet, você pode ver o ChatGPT, tem vídeos de pessoas compilando a fase inteira e contando a história, tintim por tintim. Mas basicamente o que aconteceu foi que os mutantes, eles tiveram uma ilha que eles poderiam viver em paz. E essa ilha, infelizmente, foi atacada e vários mutantes morreram e outros simplesmente ficaram desaparecidos. E houve uma traição do professor Xavier com os X-Men. E agora a gente acompanha o Wolverine depois desses acontecimentos. Também está saindo Fabulosos X-Men, que está no volume 3, tá? Essas HQs aqui tem resenha lá no Instagram, se você quiser acompanhar. Porém, agora a gente vê o que aconteceu com os X-Men depois da fase de Krakoa. Esse aqui você não precisa ter lido a fase de Krakoa para entender, tá? Você vai entendendo aos poucos o que aconteceu na fase de Krakoa, porém você deve entender de que os X-Men foram divididos em 3 grupos. Os Fabulosos X-Men, os X-Men normais, que são esses aqui, e a X-Force, que está na mensal do Wolverine. A gente também tem Homem-Aranha Ultimate sendo publicado agora, está na sua segunda edição, essa aqui. E essa aqui a gente tem um Peter Parker que ele não foi picado pela aranha quando ele ainda era um adolescente. O seu tio Ben não faleceu e ele tem uma família e vive uma vida feliz com a Mary Jane. E é quando ele se torna o Homem-Aranha. Galera, isso aqui é sensacional, tá saindo agora. Você pode correr para pegar essas edições. Eu gosto muito disso aqui, tá sendo incrível acompanhar essa fase, escrita pelo Jonathan Hickman e desenhada pelo Marco Checchetto. A gente também tem a mensal do Deadpool que tá saindo, o volume 1 e o volume 2. Eu ainda não li, não sei o que esperar dessa edição. Não sou muito fã do Deadpool, como eu já falei lá no vídeo da Gibitag, inclusive, se você não viu, vá lá ver, porque eu falo um pouco sobre os gibis que eu gosto, os personagens que eu gosto, e um deles que eu não gosto é o Deadpool, então eu não li. Porém, as pessoas que leram estão falando bem. E então, eu não sei se vou pegar, porém tá saindo também Deadpool volume 1 e volume 2 agora. Também temos outras edições do universo Ultimate. Você tem Ultimate X-Men, você tem Ultimate Pantera Negra, você vai ter, se eu não me engano, vai sair ainda o Ultimate Gavião Arqueiro. Você tem o Ultimate Wolverine e os Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate. Para contextualizar um pouco, esse universo Ultimate, ele é basicamente um universo paralelo do universo da Marvel. Aqui a gente tem histórias de origem diferentes dos personagens. Eu ainda não li nenhuma delas, então infelizmente eu não posso comentar aqui para vocês. Porém, tá saindo agora, você pode acompanhar sempre. Pega da número 1 e não saíram muitas edições, ainda vai sair muita coisa aqui no Brasil, então vale muito a pena começar agora no universo Ultimate e nas mensagens da Marvel. E vale lembrar também que o link de compra de todos esses quadrinhos que eu vou citar nesse vídeo está na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal, tá?
Já pela DC Comics, a gente tá tendo uma mensal nova do Superman, que infelizmente eu ainda não li, eu não consegui pegar. Fui na banca, não tinha, ainda não chegou na banca da minha cidade. Porém, ela já está no volume 1, você não precisa ter lido nada antes do Superman para entender o que está acontecendo aqui. A mensal do Batman também vai começar da número 1. Eu acho que ela sai em novembro, então, obviamente, eu ainda não li. Porém, saiu nos Estados Unidos, eu li a versão americana e, galera, aprovadíssimo. Tá saindo, e essa aqui eu tenho a mensal nova da Liga da Justiça Sem Limites. Se você assistiu o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, você vai adorar essas edições aqui. Tá na número 1, essa é a única edição que saiu até agora e é excelente. Também retornou ao número 1 a HQ Batman e Superman, os melhores do mundo, que pra quem não sabe é uma HQ onde tem o Batman e o Superman como protagonistas simultaneamente, tá? Não é uma história só do Batman, não é uma história só do Superman, é uma história dos dois juntos. Eu nunca li essa HQ, porém tá saindo e quem compra fala bem, então pode dar uma moralzinha lá e ver se vale a pena. Me falaram bem e eu até tava pensando em pegar. A mensal do Lanterna Verde também voltou do número 1, mas pelo que me falaram, é um soft reboot. Eles voltaram do número 1 porque eles alteraram o tipo da revista. Pelo que eu saiba, essa edição, na verdade, é a número 5. Porém, a Panini voltou do número 1 porque eles estão adotando agora a lombada canoa, que é essa lombada aqui grampeada. Tá? Então, eu não sei, eu não peguei ainda a do Lanterna Verde, eu não sou tão fã do Lanterna Verde assim. Eu não sei também o que falaram, porém tá saindo agora, se você é fã do Lanterna Verde, vale a pena acompanhar. Bom, como a Marvel tem o universo Ultimate, é lógico que a DC não ia ficar de fora, e é por isso que a DC lançou o Universo Absolute. Essa aqui é a primeira edição do Universo Absolute, a primeira edição que saiu no Brasil, que é a edição do Batman Absolute. Assim como no Universo Ultimate, o Universo Absolute traz origens diferentes dos personagens. Então aqui você tem uma origem diferente do Batman. O Batman aqui ele é um engenheiro, ele não é rico, a mãe dele não faleceu. Ele é esse cara aqui de 300 metros de altura e 500 quilos de músculo. E galera, isso aqui é bem legal. É um HQ que não é tão realista, digamos assim. Então se você tem problemas com isso, talvez você não goste. Porém, eu vejo que muita galera que gosta de mangá tá adorando essa HQ aqui do Absolute Batman. Eu curti demais. A minha favorita do Universo Absolute até agora é a Mulher Maravilha, que inclusive vai sair o primeiro volume, né? Mulher Maravilha Absolute número 1, agora esse mês. Então você já pode conferir tanto o Batman Absolute, que já vai estar saindo o número 2, como Mulher Maravilha Absolute, e o Superman Absolute, que tem previsão de publicação em novembro, tá? Então você pode ter a trindade aí, Batman, Mulher Maravilha e Superman Absolute, até novembro, saindo tudo do volume 1. Você não precisa ter lido nada, nunca. Você não precisa ter lido nada de nenhum personagem antes de ler isso aqui. Eu recomendo muito. De super-heróis, é exatamente isso que está saindo nas bancas hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida em relação à cronologia do personagem, você pode acompanhar isso tudo lá no Guia dos Quadrinhos. Também você pode perguntar pro ChatGPT, ele faz um resumão bem bacana lá. Eu já usei, tá? Para me situar. E você também pode ver vídeos no YouTube. Tem muita gente que faz vídeo no YouTube explicando toda a cronologia, como foi o caso que eu fiz da saga do Lanterna Verde. Nesse vídeo aqui eu explico toda a história da morte do Hal Jordan e como ele voltou, tá? Então dá uma conferida lá caso você esteja fazendo a saga do Lanterna Verde, que atualmente está no seu volume 5. E galera, ano que vem vão sair mais edições número 1 de outros super-heróis, como é o caso do Thor, do Homem-Aranha. Então assim, acompanhe aqui o canal que eu vou estar trazendo essas edições sempre que sair. Eu vou estar pegando, vou estar lendo e fazendo a resenha. Acompanha também lá no Instagram, @canal Entre Tiras no Instagram, que eu sempre posto as resenhas de todo quadrinho que eu leio, tudo que eu compro eu posto lá, então você tem um contato mais simples, mais direto comigo. Beleza, agora saindo um pouco dos gibis de super-heróis, vamos para um nicho um tanto diferente. Vamos falar de quadrinhos europeus. Pessoal, aqui no Brasil a gente tem uma publicação de quadrinhos europeus excelente. E se você não está lendo eles, eu receio lhe informar que você está perdendo coisas muito boas. Semelhantes aos quadrinhos de super-heróis, também temos no Brasil a publicação de encadernados, só que de personagens europeus, como é o caso de Torgal. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre esse quadrinho, que é a maior aventura da história dos quadrinhos, por favor, vejam lá, tá bem legal. A editora responsável por trazer esse material é a Pipoca Nanquim, porém várias outras editoras trazem materiais europeus para o Brasil. Porém, nem todos são muito em conta. Você encontra muita coisa muito cara, sabe? Quadrinho europeu, pela extrema qualidade que eles têm, às vezes é muito caro. Então você precisa de coisas mais acessíveis e é para isso que eu tô aqui. Eu vou te dar
Vou te introduzir a vários personagens de quadrinhos europeus que eu amo e eu tenho certeza que você vai amar também. Então vamos para uma coisa mais prática, tá? Aqui no Brasil a gente tem a editora Bonelli, que é uma editora italiana, que tem vários personagens excelentes. Eu comecei a consumir o conteúdo da editora Bonelli esse ano. E galera, eu tô viciado, eu amo a grande maioria dos personagens da Bonelli porque são muito bem escritos e muito bem desenhados, tá? A diferença da Bonelli para editoras convencionais como Marvel e DC é que as suas histórias se resolvem em apenas uma edição. Ou seja, se você tem essa edição aqui, por exemplo, Dylan Dog número 3, aqui você tem uma história completa, com começo, meio e fim. Ela começa aqui, termina aqui, você não vai ter problema, você não precisa ter lido nada antes, você não precisa ter lido nada depois, você não precisa saber a origem do personagem, nada. Tudo é explicado aqui, tudo começa e termina aqui e é excelente. A editora Bonelli sai no Brasil por duas editoras específicas, tá? Aqui no Brasil a editora Bonelli sai pela Mitos e também sai pela editora 85. Depende muito do personagem, depende do título. A Bonelli no Brasil, o principal personagem, eu acho que todo mundo sabe, que é o Tex Willer. Eu acho que todo mundo conhece o Tex, que é esse cowboyzão aqui. O Tex, ele é o personagem principal da Bonelli, porém, eu não acho ele nem entre os três melhores. Eu acho que tem personagens bem melhores da Bonelli. E muita gente que lê Tex acaba não gostando de quadrinhos europeus, falando, não, isso não é pra mim, porque acha um pouco bobo demais. Porém, temos outros personagens e eu vou introduzir eles pra vocês agora. Temos personagens fantásticos, como é o caso do Dylan Dog, que é um detetive sobrenatural que cuida de assombrações, fantasmas, aparições, possessões demoníacas. Se você tem algum problema relacionado a isso, chame o Dylan Dog que ele vai lá resolver. É um personagem que suas histórias se passam em Londres e é muito focado no terror e no suspense. A gente tem a excelentíssima criminóloga Julia Kendall, que é uma criminóloga, como eu acabei de falar, que ajuda a polícia a desvendar crimes hediondos na sua cidade. As suas histórias são excelentes, são escritas por Giancarlo Berardi, que é meu roteirista preferido da Bonelli, e misturam uma vibe mais investigativa com suspense à la Sherlock Holmes. Eu amo Julia. Temos também Dragoneiro, que é a história de fantasia da Bonelli. Dragoneiro é um guerreiro... Dragoneiro é um guerreiro. Em um mundo de fantasia, com dragões, elfos e todo esse tipo de coisa. Eu nunca li Dragoneiro, infelizmente, mas eu tenho planos de ler no futuro breve, tá? Pra trazer aqui pra vocês aqui no canal, tá? Porém, quem lê, ama. Não é à toa que tem vários fã-clubes de Dragoneiro, é bem famoso aqui no Brasil. E eu recomendo muito você dar uma chance. Temos ele, claro, Ken Parker, que é o meu personagem favorito. Tem vídeo aqui no canal sobre a origem dele, sobre a história do personagem. É o meu personagem favorito da Bonelli. É escrito por Giancarlo Berardi, claro. E eu não vou me estender muito falando sobre Ken Parker, porque tem um vídeo aqui no canal. Porque se eu for falar dele, eu vou passar o vídeo inteiro falando e vocês têm mais coisa pra ver aqui. Mas, cara, se você quer saber um pouco mais por que eu amo esse personagem, eu amo essa série, recomendo que veja o vídeo aqui no canal. Eu acho que eu vou deixar ele no card no final, tá? Beleza, todos esses personagens que eu falei saem pela Mitos Editora aqui no Brasil. Porém, como eu falei, a Mitos não é a única editora a publicar Bonelli no Brasil. Bonelli também sai pela editora 85. Pela editora 85 temos personagens como Dhampir, que é um caçador de vampiros, estilo Blade. Eu nunca li Dhampir, também tá na minha lista para comprar, para ler, para trazer para vocês, tá? Mas quem leu fala muito bem. Temos também Morgan Lost, que é situado num futuro cyberpunk distópico, e ele é um caçador de recompensas que mata serial killers. Então, se tem um serial killer, a galera põe uma recompensa e quem vai atrás deles é o Morgan Lost. E eu tô gostando muito, tô lendo esse aqui agora, tô gostando bastante da história. Também é da Bonelli, sai pela editora 85 e é um gibi muito diferente porque ele é preto e branco, porém ele é pintado também com vermelho. Eu não sei se dá pra ver, mas se não dá pra ver eu vou botar uma foto aí. E cara, eu tô achando isso muito diferenciado, muito legal, tô gostando de acompanhar. Temos Mágico Vento, que é um gibi de faroeste, porém ele é um gibi de faroeste mais voltado ao terror e ao suspense. Eu não li Mágico Vento ainda, eu comprei, tá pra chegar. Porém, quando eu fizer isso, eu vou postar o review dele, a resenha, lá no Instagram, segue lá. Temos outros personagens da editora Bonelli, porém eu não vou citar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Você também pode encontrar outros tipos de personagens, como é o caso de Conan e de Hellboy. Porém, esses personagens eu vou fazer um vídeo só pra eles, tá? Aqui no canal,
porque são personagens que eu gosto bastante e eu sinto que eu devo dedicar um vídeo exclusivamente para eles. Beleza, Pedro, beleza. Eu decidi o que eu quero ler, decidi qual personagem eu vou acompanhar. E agora, o que é que eu faço? Bom, agora você compra. Agora você compra os títulos. Porém, existem diferenças de onde são vendidos esses títulos e eu vou contar elas para você agora. Quadrinhos de super-heróis, certo? Marvel e DC. A Panini é a editora responsável por lançar tanto Marvel como DC no Brasil. Então você encontra os títulos da Marvel e da DC tanto no site da Panini como na Amazon. Os links de compra de todas as HQs que eu falei aqui no vídeo estão na descrição, tá? E comprando por esse link você ajuda o canal sem ficar mais caro nada pra você, você só vai estar ajudando aqui o canal, tá? Já os quadrinhos da Bonelli que saem pela Mitos, você pode conferir eles pela página da Amazon da Mitos, também como a loja virtual da Mitos, tá? Os links também vão estar aí na descrição dos quadrinhos que saírem pela Amazon, como dos quadrinhos da própria Mitos que saem no site da Mitos. Nos quadrinhos da Editora 85, da Bonelli com a Editora 85, você pode comprar no site da Editora 85 e também pode comprar pelo Mercado Livre na página da Editora 85, o link vai estar aí embaixo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão do colecionismo. Fique ligado aqui no canal porque eu vou falar sobre todos esses personagens em um vídeo exclusivo para cada um deles. Veja o vídeo sobre Torgal, que eu fiz sobre a maior aventura de fantasia da história dos quadrinhos e sobre a história de criação do Ken Parker, que eu falei aí também no vídeo, que pra mim é o meu personagem favorito da Bonelli. E é isso. Muito obrigado. Valeu.